Muito bem, estamos aqui. Desculpe aí, ainda não chegamos à mesa quadrada, né? Um convidado nosso hoje não pôde comparecer. Aliás, é o segundo programa que ele não vem, está com problema de saúde em casa. A mãe dele é o Mário César. A mãe dele está internada e ele é que está cuidando. Ontem foi o plantão dele à noite, então ele não pôde comparecer hoje de manhã. Então vamos fazer uma mesa triangular, né? Já está aumentando, por enquanto foi apenas mesa de dois, uma mesa dupla, agora vamos fazer uma mesa com três. A presença do professor, dois professores da Universidade Federal, o professor Landes Pereira, que participa, já é membro efetivo aqui da mesa quadrada, e o professor Paulo Esselim, que participa como convidado hoje pela primeira vez. Ambos são da Universidade Federal. O Landes é da área de economia, né, professor de economia, já aposentado, mas muito ativo, né, nas suas preocupações com os problemas regionais e, sobretudo, os problemas nacionais. E o professor Paulo Marcos Esselim está aí, camisa vermelha, tranquilo, autor desse livro aqui. Eu não sou muito de ler, né? Ler, sobretudo grandes volumes, mas esse aqui, eu não li o livro todo, Paulo, mas foi um dos livros que eu mais consultei até hoje, foi exatamente o seu A Pecuária Bovina, no processo de ocupação e desenvolvimento econômico do Pantanal Sul-Mato Grossense, de 1830 a 1910. É um volume muito grande, né? É volumoso, mas totalmente aproveitável. Né? Então, o meu respeito a Paulo Selim, não apenas por esse livro, mas pelo trabalho que realiza aqui no estado de Mato Grosso do Sul, este mineirinho de Uberaba. Bem, gente, vamos. Primeiro eu quero que o Landes, né, cumprimente aí o pessoal, e depois o Paulo. Landes, bom dia para você, tudo bem aí, meu irmão? Bom dia, Sérgio, bom dia, Paulo, bom dia, internautas. Eu ainda não li o livro do Paulo, é um livro raro, pelo que eu estou vendo, tá? Vamos ver quando é que nós vamos ter acesso a ele. Bom dia a todos. Foi lançado, Yolanda. Isso aqui é livro técnico, né? Livro técnico as pessoas não chegam. Mas eu vou passar para você esse livro aqui. Eu faço questão de que você leia esse livro, que é de uma importância fundamental para você aprimorar os seus conhecimentos sobre uma das principais fontes de riqueza de Mato Grosso do Sul, que é a pecuária bovina. Mas o Paulo, Bom dia, Sérgio, bom dia, Landes, um privilégio muito grande estar com vocês, quero cumprimentar o seu público também, que eu sei que é muito grande. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu quero começar o programa de hoje. Olha, os participantes da mesa participam igualmente, né, nesse programa. Claro que se tiver um assunto que possa interessar para a nossa discussão, nós temos todo o tempo da manhã para discutir. Eu trouxe uma pauta, mas que não interrompe nenhuma criatividade. Se alguém tiver alguma coisa mais importante, ou que julgar mais importante para a gente discutir, será uma satisfação. Eu quero começar o programa de hoje conversando com o professor Landes, né, que é professor de economia, e que está ligadíssimo, né, deve estar ligadíssimo nessa questão o início do governo Trump. E tudo o tarifaço. O tarifaço é que quando aparece o tarifaço, as pessoas já se assustam. Professor Landes, como vai ser, né, o Brasil com esse governo do Trump e esse governo do Lula? Eu tenho ouvido muitos comentários da crítica especializada e parece-me que ainda não chegamos ao ponto nevrálgico da questão. Trump e seus bilionários companheiros não são pessoas inocentes, não são pessoas
que não conheçam as consequências de seus atos. Há muito assim, comentário, né, de que Trump estaria dando um tiro no pé, que a repercussão na economia local seria muito grave daqui 4, 5, 6 meses, a partir de então. Tá? Aparentemente é uma verdade, né? Do ponto de vista de uma análise clássica, nós veríamos isso. Quer dizer, ele está desmontando, está desconstruindo toda uma estrutura que estava funcionando relativamente bem. Mas não é inocente, não existe ingenuidade nisso aí. Nós ainda não descobrimos exatamente o que tem por detrás desse desmonte. Tá? E deve ser alguma coisa grande. Do ponto de vista maior, macroeconômico e de uma conjuntura mundial, o que nós estamos vendo é um jogo duplo. Ele e o Putin trabalhando em conjunto, mais ou menos no seguinte: você fica aí com a Ucrânia e deixa que eu pegue a minha parte. Você não se mete nos meus negócios, eu não me meto no negócio de vocês. Mas tem a China, tem a Índia, tem a Europa. Tá? Há muita coisa ainda que a gente precisa analisar para entender melhor. Não é uma pura e simples volta a um século atrás em que se discutia a Ucrânia. Hoje, por exemplo, os adeptos do Putin dizem a Ucrânia está infestada de nazista, então Putin está certo, etc. E tal. Isso é uma conversa ultrapassada. Tá? A nova Guerra Fria que está sendo construída, ela tem um subterfúgio econômico, social e político de uma conjuntura muito profunda. Eu não sei exatamente o que pensa a Trump e seus bilionários, mas boa coisa não é para o resto do mundo. E esse resto do mundo nós precisamos aguardar as novas dicas. Eles vão soltando aos poucos. Estão bombardeando agora Brasil, na guerra da propaganda. Estão falando em etanol, estão falando aqui e ali, já mostraram que o aço e o alumínio vai entrar na lista, já entrou na lista. Enquanto isso, o governo brasileiro, que tem toda uma equipe qualificada, muito mais qualificada do que uma análise minha, individual, para avaliar as consequências disso aí. E eles dizem o seguinte: é preciso muita cautela. E é preciso sim, Sérgio. Mas essa cautela, essa política, né, mesmo você ainda não se tendo uma noção do termo, né, do final disso aí, o que vai resultar, na sua experiência profissional, você acha que o Brasil está preparado para uma rebordosa aí? Porque me parece que há pelo menos por parte do Elon Musk, uma sensação de vingança, né? O Twitter dele tem que ser, o governo, o Brasil tirou o Twitter dele do ar, a justiça tirou do ar e tal. Me parece que há um pouquinho de uma sensação de vingança em tudo isso aí, e não lhe parece, Landes, que pode prejudicar o Brasil politicamente, porque do ponto de vista econômico até que a gente vai levando. Agora, a coisa é mais politicamente. O que você acha disso? Você acha que o Elon Musk vai ficar preocupado com o Brasil, que o Trump vai ter preocupação com o Brasil por causa de uma questão pessoal? Não acredito que seja questão pessoal, não. Agora, também eu não vejo a preparação adequada pelo governo do brasileiro para enfrentar, primeiro a partir do ponto de vista econômico. Tá? A estrutura econômica brasileira ainda tem um jogo interno que se reflete em cima disso muito grave. Nós não estamos preparados para enfrentar uma pressão
que já começa a ser sinalizada. Do ponto de vista econômico, muito mais. Aliás, do ponto de vista político, de uma política internacional, é muito mais preocupante. Eu diria que ainda a nossa diplomacia e o nosso governo não está preparado para o que vem, até porque não sabe o que vem. Eu vejo uma certa ingenuidade do presidente Lula agora fazendo uma apologia pela pesquisa de petróleo na região amazônica. Veja bem, não sou contra, eu acho que tem que ter. Mas a propaganda, como o presidente está fazendo, não está correta. O meio de comunicação, a comunicação usada pelo Sidônio, parece-me que dá muita força para o presidente do Senado, enquanto o presidente da República aparece como assim, se fosse um títere, como cumprindo ordens. Tá? E um jogo, um palavreado que repercute no mundo internacional, quando ele ataca a França, a Inglaterra, não sei o que, tá, que estão lá. É um jogo que ele não sabe ainda como vai ser jogado. Tá? O governo não se preparou. E uma briga interna entre Centrão, que abocanha cada vez mais o orçamento da União, o recuo do Executivo em ceder, tá? Há uma indefinição muito grande. Nós precisamos parar para pensar nisso aí. Não sei o caminho, não sei também o que está sendo preparado, o que vem por detrás de tudo isso, Sérgio. Agora, não vejo o Musk fazendo picuinha pessoal. É coisa muito maior do que isso. Maior mesmo. Então, a gente pode visualizar uma questão de conjuntura internacional. Conjuntura é o encontro simultâneo de todos os acontecimentos, de todas as áreas, etc., simultaneamente. Então não adianta a gente olhar a tecnologia, olhar aqui e ali, você tem que olhar o todo. E esse todo está ainda um pouco nebuloso, ou muito nebuloso, porque nós não sabemos o que Trump está pensando efetivamente, tá? Para o futuro próximo, que já está acontecendo, né? O Paulo Esselim, do ponto de vista histórico, né? Você acha o que você acha de tudo isso, do ponto de vista histórico, né? Até comparativamente, né, com outros governos americanos, com o governo brasileiro, do ponto de vista histórico, o que representa esse trumpismo aqui para o Brasil e para o mundo? Bom, eu queria dizer que eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo, né? Porque esse comércio que nós estamos discutindo aqui, tratando aqui, ele é algo que foi consolidado, né, há mais de um século, né, e ele só veio sendo aperfeiçoado, né? Quer dizer, de repente, com uma tacada só, né, o presidente dos Estados Unidos, ele transforma tudo isso e estabelece determinadas regras, né? Que regras são essas que ele começa a estabelecer? Olha, eu compro muito, tenho taxas insignificantes e sou sobretaxado mundo afora, e eu quero alterar completamente essa nossa relação comercial. Então, o que me preocupa muito também é o fato de que nós não sabemos exatamente o que está atrás disso tudo, né? Como é que isso vai ganhar vida, né, daqui para frente? Por exemplo, eu vou tomar o Canadá, eu vou incorporar o Canadá aos Estados Unidos. Eu vou intervir no Panamá, eu vou intervir no México. Quer dizer, como é que isso é possível? Essa questão da Palestina, por exemplo, eu vou tomar a Palestina, tirar os palestinos de lá, vou construir uma nova Riviera no mundo. Então,
nós sabemos, Sérgio, muito pouco do que está acontecendo, né? Por exemplo, essas tarifas recíprocas que foram anunciadas, né, e que afetam o etanol brasileiro. Como é que isso vai ser tratado? Num primeiro momento, o governo brasileiro disse o seguinte: vamos ficar todos tranquilos aqui, não vai acontecer absolutamente nada, o Brasil tem uma balança equilibrada com os Estados Unidos, né? Isso não é mentira. Só que o presidente ontem disse o seguinte: eu vou levar em consideração produto por produto. Dentre eles, o etanol, né? Que o Landes colocou muito bem, né? Quer dizer, o etanol, os Estados Unidos, quando importa, paga uma taxa quando nós importamos, nós cobra uma taxa de 2,5%. Nós, de 18%. Ele pegou o etanol, há um desequilíbrio aqui, né? Então, hoje nós acordamos com o seguinte: os produtores brasileiros estão dizendo o nosso álcool não pode ser tratado em pé de igualdade com o álcool americano. Então, o que nós vamos poder fazer para resolver essa questão? Então, para mim, hoje ainda, isso tudo está muito nebuloso, né? Até porque os Estados Unidos sempre foi um parceiro comercial muito importante para o Brasil, né? Nós sempre nos relacionamos comercialmente muito bem, né? Agora, quando você fala em história, os Estados Unidos é um país imperialista, sempre foi, né? E vai impor, vai tentar impor a sua agenda, né? Por exemplo, ontem, o premier indiano, ao conversar com Trump, ele recuou, né? E disse o seguinte: olha, eu vou baixar os preços, eu vou tornar a minha venda e a minha compra equilibrada com os Estados Unidos. Então, país por país, né, está cedendo às pressões do Trump. Colômbia, Panamá, que saiu da Rota da Seda, e assim por diante. Mas eu acho que ainda não tem algo consolidado para que a gente possa apresentar algumas soluções, né? Outra coisa importante: como é que reagiram os economistas aqui no Brasil, na sua maioria? Olha, tudo isso é benéfico para o Brasil. Será que será benéfico mesmo? Será que o Brasil só vai colher coisas boas desse processo, né? Será que o Brasil está se preparando para isso? A princípio, a reação do governo brasileiro, para mim, foi boa, né? Vamos esperar. Nós não podemos esperar muito, né? Nós temos que falar também. É isso que eu entendo desse momento. Tá bom, eu acredito que o Paulo estamos mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Então. Só que eu não vejo como o Brasil tirar vantagem, uma vez que essa metralhadora tarifária, ela pega não só um produto isolado, ela pega muitos produtos isolados, tá? E o poder de criar novos mercados está difícil. Porque no aço, por exemplo, tá? Quando o Brasil tentar criar um novo mercado, nós vamos ver a capacidade chinesa de colocar esse produto é muito superior aos demais concorrentes. E a capacidade chinesa, ela não vai abrir pura e simplesmente para o mercado brasileiro. Tá? O etanol não é tão significativo dentro de um contexto mais globalizado. Tá? É a quirela que ele joga, uma espécie assim de isca, né? Joga lá, puxa para verdade. O que nós temos que ver é essa desmontagem que está acontecendo na ordem social, econômica do mundo. O que eu vejo aí é a construção de uma nova Guerra Fria com uma nova posição das peças do tabuleiro. Tá? Quando ele diz assim, eu vou pegar lá os palestinos, empurrar da faixa de Gaza e construir alguma coisa maravilhosa lá.
Putin já havia protestado, falou, não, isso não pode ser o quê? Agora não protesta mais, porque o Trump assinalou que ele pode ficar com os territórios da Ucrânia. Fala, você quer a Ucrânia? Fica com ela, tudo aí. Então, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Não, não vai entrar na OTAN. Concedeu. Nós não sabemos o que é que o Putin concedeu de lá para cá. Tá? Quando nós falamos em incorporação do Canadá, em interferência direta no canal, tá? Quando ele dá uma tacada no Canadá e volta atrás, mas quando ele fala em tomar e assumir a Groenlândia, tá? O Putin havia protestado inicialmente. Depois ele se calou, não falou mais nada. Então, o que está aparecendo é dizer assim, olha, vocês ficam com o lado de vocês e façam o que quiser aí, contanto que não interfira aqui, no meu lado. Aqui no meu lado eu vou fazer o que eu quiser também. É o que tudo indica. E desmonta aquela estrutura de benefício social que havia, já a gente considerava assim, consolidado. Ele derrubou todas essas barreiras. Tá? Ele diz, não, cara, tudo isso aí, você quer favores, você quer um atendimento, uma doação para a saúde, para a educação, etc., se vira. Vocês têm que ser autossuficientes. Até onde vai isso? Ou melhor, o que está por detrás de tudo isso aí? É aqui que nós temos que parar para pensar. E não estamos pensando muito nisso. Aí, Sérgio. Mas o Lang, então, em resumo, o que o Trump está ensaiando, ou já está iniciando a prática, é de uma nova Guerra Fria. Guerra Fria, dessa vez, contra a China. Daí atrair a Rússia, daí hostilizar os chamados neutros, né? Países neutros, incluindo aí o Brasil, que tem enorme compromisso com a China, sobretudo através dos BRICS. É isso? A sua posição é? A sua opinião eu não sei se ele quer isolar a China, tá? E nem sei se a Rússia está disposta a fazer isso. E o Brasil, nós sabemos que não pode ser considerado um país neutro. Ele deixou de ser neutro. Porque ele todas as interferências, as frases mal colocadas que o Lula fez em suas viagens internacionais, tá? Fez com que ele não fosse mais neutro, ainda no governo Biden. Tá? Agora, o que realmente Trump, Putin, é uma dupla, está montando para uma construção de uma nova ordem econômico-social para o mundo, eu não sei bem o que está acontecendo. Eu ainda não sei qual é o papel que ele deixa para a China, qual é o papel que ele deixa para a Índia e para outros países que estão lá. Quando ele veta a entrada da Ucrânia na OTAN, ele sinaliza, olha, a OTAN vai se virar sozinha, mas eu não vou botar dinheiro aí em cima disso. Mas a Rússia vai ficar. O que a Rússia quer? A Rússia está lá destruindo o nazista, como muitos colocaram? Não. É uma guerra expansionista em que ele está pegando e já assumiu, tá? Terrenos aonde tem minério, onde tem riqueza, que o Trump também quer. O Trump já propôs, vocês querem ajuda? Eu quero, em contrapartida, esses metais preciosos que eu preciso para a minha indústria bélica. E como é que fica essa indústria bélica? Se Trump faz um recuo dessa profundidade, ele vai afetar a indústria bélica deles, tá? Mas isso aí, qual é a contrapartida que está por trás? Na Rússia. A Rússia quer reconstruir a antiga União Soviética e ele não esconde isso. Então nós não sabemos ainda, é preciso ir
catando aqui e ali uma informaçãozinha que escapa aqui, um comentarista mais informado lá. Tá? É uma nova Guerra Fria que está sendo construída, já foi construída, já está em processo de consolidação. Eu não sei exatamente os detalhes, e eu acredito que pouca gente sabe a respeito disso. Se sabe, está escondendo o jogo, né? Era por aí. O Paulo talvez saiba mais do que eu aí nessa. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu achei interessante a sua colocação, mas eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa que eu considero importante. A questão é da Rússia. Né? A Rússia possivelmente é uma nova aliada dos Estados Unidos nesse momento. Né? E os Estados Unidos abrem facilidades para que eles conquistem a Ucrânia e, posteriormente, avance sobre as áreas que pertenceram à União Soviética, que é o leste europeu. Inclusive, isso já foi colocado aqui, eu não me recordo por quem, né? Mas como é que a China vai reagir a isso tudo? A China é um país muito importante. Né? A China hoje tem muito mais musculatura do que os Estados Unidos. Tanto que o Trump disse o seguinte: olha, o meu inimigo aqui principal é a China. Né? E ao fazer isso com a União Soviética, com a Rússia, ele está dizendo para a China o seguinte: se você quiser pegar Taiwan também, você fica com ele. Né? Ou não? É mais ou menos isso, mas não exatamente isso. Porque a China, ela não tem interesse no antigo território da União Soviética. Os interesses da China são outros, aonde o Trump não está mexendo. Tem aqueles territórios que a China já diz: esse território é meu, eu estou deixando vocês usarem aí e tal, mas a hora que eu quiser eu vou lá e reassumo tudo isso. E tem um ponto que ninguém falou nada ainda, tá? Que é essa área da Índia, que é um jogo onde a China tem um interesse muito grande. O território da antiga União Soviética, a Putin quer, a Rússia quer, pode levar. É tudo seu, não tem nada a ver com isso. Então, esse ou nada tem a ver com isso. Você faça o que quiser aí no seu pátio e eu faço o que eu quiser aqui no meu terreno, é o que está sendo montado. Tá? Inclusive Putin. Quando o Putin insiste lá, ele joga iscas, ele joga assim um anzol. Fala: eu vou pegar a Groenlândia. Não, eu compro a Groenlândia. Tá? Aí eu vou incorporar o Canadá. Depois ele volta assim: não é bem assim, eu vou negociar, etc. e tal. O Canal do Panamá. O Canal do Panamá, segundo o Trump, pertence aos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vão pagar tarifa nenhuma mais lá. Tá? Aqui tem uma briguinha direta com a China. Por que, eles assim, a justificativa? Porque a China está administrando o Canal de Panamá, que não é bem verdade. Tá? Não é um fake news médio. Tá? É por aí. Eu não sei, eu não tenho informações ainda. Eu estou pescando também, tá? Pegando aqui, pegando ali, observando. Tá? Agora, aquela antiga Guerra Fria dos tempos de Hitler, nos tempos de Stalin, isso é coisa do passado, isso é coisa para sonhador. Não tem mais nada a ver com isso. Tá? Falou, senhor. Isso eu acho interessante a sua colocação, pelo seguinte, porque duas questões importantes que você colocou. A questão do nazismo, quer dizer, a União Soviética entrou na Ucrânia para liquidar o nazismo que tinha lá. Ora, todo mundo sabe, eu morei na União Soviética por muito tempo, e os próprios russos diziam o seguinte para nós: os ucranianos têm ódio de nós, ódio. Né? E por que esse ódio? O Stalin contribuiu para a morte de 3 milhões ou mais ucranianos de fome. Né? Então o ucraniano não quer ver o russo. Né? Mas o russo entende que a Ucrânia é parte do seu território e o que é mais importante, é uma área, né, que vai servir na frente, caso guerra, que eu não acredito que tenha também, para proteger
nos seus territórios interiores, como foi na Segunda Guerra Mundial. É um papel importante que exerceu, né? Outra coisa que eu considero fundamental nessa discussão, você também colocou, eu acho que muito bem, nós ainda não temos todas as informações para formar uma opinião. Tanto que, há uma semana atrás, eu quero reiterar isso, todos os economistas, não digo todos, mas a grande maioria dos economistas que eu li, Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, todos eles, a grande maioria dizia o seguinte: olha, o Brasil, isso para o Brasil é maravilhoso, o Brasil vai melhorar. Isso não é verdade, né? E não é verdade. O Brasil, eu acho que o Brasil está num momento difícil, né, nessa relação com os Estados Unidos, né? E parece que não goza de muita simpatia o nosso governo em relação ao presidente e os seus principais assessores. Então a gente tem que ver tudo isso com muito cuidado. Acho que nos próximos meses é que nós vamos poder ver exatamente o que aconteceu e o que vai acontecer. Eu acho só um detalhezinho, você esqueceu uma variável importante aí nessa sua análise da Ucrânia. A riqueza do solo da Ucrânia. Aquilo lá é o paraíso. Tanto Sim. Trump como Putin querem, só que o Putin chegou primeiro. Sim. Sim. Bom, o Landes puxou na primeira intervenção dele uma coisa que está muito, né, está muito atual, que é a questão do petróleo, da pesquisa de prospecção de petróleo na foz da bacia amazônica, né? O que eu tenho notado, aliás, eu já comentei isso aqui, que nós estamos entre duas coisas, né? Interessante essa avaliação. O atavismo do Trump, né, que está devolvendo os Estados Unidos nessa questão de combustíveis, a era do início da Revolução Industrial, voltando, né, àquela prospecção, exploração predatória, né, o que ele defende é exatamente isso, né? Vamos voltar ao tempo Assim Caminha a Humanidade, com James Dean, né? É isso, vamos furar, escavar. Foi um termo que ele usou muito durante a campanha eleitoral. E aqui no Brasil, nós temos o lado oposto da política do Trump, quer dizer, partindo da Marina Silva e do Ibama, que é a questão da intocabilidade. Quer dizer, o Trump tocando tudo, né, prendendo e arrebentando, e aqui o Brasil, né, através da Marina Silva, eu faço questão de enfatizar isso, através da Marina Silva, que tem uma cartilha própria, né, que é da intocabilidade. Aqui não se toca em nada, não pode tocar em nada, né? E ninguém falou aqui no Brasil na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável do petróleo. Nós tivemos aqui o pré-sal, descreve uma das histórias mais interessantes da Petrobras, né? Foi a partir do pré-sal que o Brasil se tornou, teoricamente, autossuficiente em energia fóssil. E agora o governo está tentando, né? O governo está tentando convencer, né, o próprio Ibama e o Ministério do Meio Ambiente em permitir pelo menos a pesquisa, pelo menos para o Lula, né? Eu quero pesquisar. Se compensar, a gente vai, né, aí para a segunda etapa, que seria de convencer os ambientalistas, convencer a população de que era necessária uma exploração sustentável. Esse termo sustentável também é muito desgastado, mas pelo menos é uma boa desculpa, né, para você encaminhar esse tipo de solução. Eu quero ouvir do Landes e do Paulo exatamente isso. O Brasil tem que parar, né? Não vai mais explorar petróleo, vai fechar o poço de petróleo do Brasil. Fala, Landes. Não, eu procurei sintetizar. Eu sou favorável à prospecção, à pesquisa, até porque
o petróleo já está sendo explorado lá, na bacia, lá naquela enseada, naquela região, estão tirando petróleo adoidado, né? E o Brasil está parado. Nós nem sabemos oficialmente qual o potencial do petróleo, das jazidas que nós temos. Tá? Então, existem duas coisas. Uma é a exploração. O outro é o conhecimento do potencial a ser explorado. Fator 1. A outra questão, você falou no Trump. O Trump rompeu com todo esse negócio de preservação, de energia limpa, acabou com tudo isso. O Trump diz assim, os Estados Unidos vai voltar a usar energia fóssil até, se necessário, e está usando o carvão mineral, que é o mais poluente que você tem aí. E deu uma banana, na expressão popular, para a produção da energia limpa. Reduziu qualquer tipo de perspectiva em investimento nessa área. O governo brasileiro, aí comandado pela Marina, tá, ela assume uma postura radical. Tá? Não se mexe em combustível fóssil, nada. Esse radicalismo, a meu ver, não é positivo. Tá? E o Lula, o presidente Lula, ao invés de negociar internamente no governo, conversar, expor, fazer um plano melhor, ele segurou e, de repente, o presidente do Senado, o Alcolumbre, chegou lá e falou assim, eu quero lá. E ele cedeu. E aí ele parte para uma luta, a meu ver, injustificável. Ele começa a atacar membros fiéis do seu governo. Marina, ela merece respeito, ela tem uma tradição, ela tem que ser convencida desse ponto de vista, tá? Não no grito como está sendo colocada, tá? O pessoal do IBAMA são técnicos, são profissionais competentes, tá? Pode ter uma visão diferente do resto do governo, do presidente do Senado, do governo das regiões lá do norte. Tá? Essa questão tem que ser vista. A meu ver, nós temos que ter a prospecção, o potencial, etc., até como um fator de negociação. Olha, é assim que vocês querem? Que exploda o planeta, eu vou explorar. É uma cartada, vou dizer assim, é o truco do jogo de baralho, truco, então, e ver o que acontece. Mas para fazer esse blefe, ele tem que conhecer. O Trump, que a gente achava que estava blefando em muita coisa, ele não estava blefando, não. Ele não está blefando. Então, essa mistura que nós temos que fazer. É por aí. Eu estou favorável especificamente a iniciar a exploração. Mas a percepção daquilo lá, o conhecimento do potencial e as possibilidades efetivas, ela tem que ter em mãos. Tem que ter um plano de médio e longo prazo. É esse plano que agora, eu estou montando. Agora, Landes, eu só antes do Paulo falar sobre esse assunto, eu assim, antes de você tentar convencer a Marina, né? O Lula já tentou isso quando ela era ministra, ele conseguiu convencer. Ela preferiu abandonar o governo a ser convencida de qualquer coisa. Nós temos aqui um projeto chamado Projeto Pantanal, que foi ainda do tempo do governo do Dr. Wilson Barbosa Martins, e você foi uma das pessoas que mais bem acompanhou o tal de Projeto Pantanal. O Projeto Pantanal era um projeto para ser financiado pelo Banco Mundial e que atendia toda a área em torno do Pantanal, cidades em torno do Pantanal, prevenindo, né, estruturando essas cidades para que não poluísse o Pantanal, para que não atingisse o Pantanal, quer dizer, os seus restos urbanos, né, atingisse o Pantanal, com sistema de água, esgoto e tal. Um projeto caro que seria financiado pelo Banco Mundial.
O projeto foi vetado pela Marina, porque ela achou que não podia. O Zeca, já era o tempo do Zeca, né? O Zeca, ela vetou o projeto no tempo do Zeca. Não tem discussão, não, mas vamos discutir, vamos debater. Conheça pelo menos o projeto. Não, isso aqui não dá. Então, a Marina é cabeça dura, quer dizer, não adianta você tentar convencer a Marina de nada. Né? Ela sai e vai fazer um partido. Aliás, o partido dela é que não tem, que tinha um senador, que o senador, por causa disso aí, por causa desse petróleo, abandonou o partido. Entendeu? Então, é difícil você. Seria até bom, né, para o Brasil se a gente conseguisse convencer a Marina. Agora, quem diabos vai convencer a Marina dessa intocabilidade? Ela não é para tocar em nada. Você não pode ter nem desenvolvimento sustentável, nada. Simplesmente não tocar. Não pode derrubar essa árvore aqui, não pode cair. Não é meio que você tenha que derrubar a árvore para plantar outra árvore e tal, não pode. Bom, agora eu quero ouvir o Paulo Esterim sobre isso. Deixa eu só fazer uma observação aí, Sérgio. Eu concordo com você e eu me lembro do projeto Pantanal. Agora, se essa é a proposta do governo, e o governo tem um ministro que diz assim, não aceito, quem é que manda? É o governo sob o comando do presidente ou é uma ministra cabeça dura? Ela já saiu uma vez, que saia outra, que tem que ser colocado exatamente isso. Marina, a proposta do governo é essa. Aceita? Não, não aceita. Então, muito obrigado, até logo, etc. O que não deve ser feito é esse desgaste público, porque quando o presidente da República começa a desgastar a ministra, começa a desgastar o IBAMA, quem está se desgastando é o ministro. E quem está batendo palma lá por trás, tá, é o presidente do Senado, que está se tornando o herói de quem defende esse ponto de vista. Aqui é que está a questão. Tá? Eu acredito que a política que está sendo encaminhada não está correta. Vamos ouvir o Paulo. Bom, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho uma frase do Alcântara Machado, se não me engano, que ele diz o seguinte: se o diabo viesse ao mundo e quisesse que era testemunhos. Né? O que eu estou dizendo isso é por uma razão. Essa questão da exploração do petróleo, né, aqui no Brasil, ela tem que ser feita sim, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Né? Tem que se garantir, né, tem que se dar garantias para aquelas pessoas que nós fizemos aliança para ganhar o governo, possam ser respeitadas. Né? Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Outra coisa que eu considero também importante é de que, na verdade, nós estamos explorando dentro da Amazônia, né, ouro e outros minérios, utilizando técnicas do século XVII. Os rios estão praticamente todos poluídos com iodo. Então, Sérgio, eu acho que a Marina, ela não é tão intransigente. Eu acho que ela não é tão intransigente como está sendo colocado, né? Não acho, né? Pelo contrário, eu acho que ela defende, né, uma pauta que eu também defendo. Aqui no Brasil nós estamos dizendo o seguinte: olha o que estava dizendo lá o presidente do Senado ontem, né? Se não me engano, ontem. Ele estava dizendo o seguinte: a França destruiu tudo, a Inglaterra, tá? Então eles erraram lá, nós temos que errar aqui também? É esse o discurso? Essa vai ser a nossa prática? Se eles fizeram, nós podemos fazer também. Se eles começaram a destruir o mundo, nós podemos acabar de destruir o mundo aqui. Né? Eu acho que não é assim. Eu acho que essas coisas têm que ser melhor entendidas. Né? Então, se você falar o seguinte: olha, se for assegurado o seguinte, eu vou usar as melhores sem correr risco nenhum, ótimo.
Agora tá bom. Só o fechamento? Então tá bom. Ô, Paulo, é o seguinte. Oi. Eu tenho o maior respeito pela Marina Silva, certo? Eu respeito. Eu acho que ela está avançada, apenas avançada no tempo. Quando você fala, por exemplo, em exploração predatória na Amazônia, dos minérios, tal, em parte isso ocorre em função dessa intransigência, porque não se permite, não se regulariza, né, a questão da exploração de minério. Na minha opinião, você tem que utilizar a tecnologia moderna, né, para criar base de sustentabilidade mínima possível, né, porque também você não vai impedir. É claro, onde há desenvolvimento, há a predação, de qualquer forma. Vou citar, por exemplo, para você um caso aqui de Campo Grande. Quando o governador Pedro Pedrocian construiu o Parque dos Poderes, onde está o Parque dos Poderes, todo mundo, né, os ambientalistas, de modo geral, os políticos de oposição, inclusive eu, protestávamos contra, o governador vai destruir, né, uma região, uma área, o pulmão onde se respira Campo Grande. Eu conversei com o Pedrocian, na época em que eles estavam construindo, iniciando o projeto do Parque dos Poderes, ele me explicou o seguinte: Sérgio Cruz, se eu não fizer o parque aqui, isso aqui daqui 10, 15 anos já virá uma selva de pedra, vai virar só condomínios. E se eu colocar o parque aqui, pelo menos eu preservo parte do parque. Eu fiquei com aquela justificativa dada pelo Pedrocian, transferir essa justificativa para outras partes, né, do nosso sistema, de um modo geral. Então, se você tiver um desenvolvimento, se você conseguir criar o mínimo de sustentabilidade, você impede, inclusive, essa, né, invasão do ilícito, como está acontecendo na Amazônia, principalmente o que está acontecendo na Amazônia que você colocou aí. Então, eu acho que nem predação, né, liberalidade total, como quer o Trump, e nem intocabilidade, como quer a Marina Silva e o seu pessoal, os seus boys lá do IBAMA. E sim a sustentabilidade. Isso aí, essa preocupação, o governo tem que ter, vamos criar sustentabilidade. Não adianta você querer impedir a predação, entendeu? Por lei, por questão cultural, não vamos convencer o povo de que é bom fazer assim, porque quem está lá, o cara que vai entrar lá quer lucratividade. Então, se tiver orientação, sustentabilidade e responsabilidade por parte das políticas do governo, eu acredito, né, que você pode controlar essa depredação, essa devastação, essa assolada predação que existe no meio ambiente. É um ponto de vista meu, não sei se vocês concordam com isso, mas é o que eu tenho, né? É o que eu consegui resumir naquilo que eu penso. O que você acha, Paulo? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu concordo, o que vocês colocaram aqui, eu concordo. Né? Eu não disse que discordava. Eu acrescentei algumas coisas que eu acho que são importantes, né? No meu entendimento. Eu não posso conceber o argumento que foi utilizado pelo presidente do Senado ontem, né? Que é aquela questão, não, eles destruíram lá, nós vamos destruir aqui, mas que mundo que nós vamos construir para o futuro? Eu vi aquele deputado que foi daqui, inclusive foi meu aluno, Márcio Bittar, disse o seguinte: nós temos que explorar o potássio na Amazônia, no Amazonas. Eu acho que não tem problema nenhum, mas utilizando qual tecnologia? Né? É colocando aquela gente despreparada que está lá, que está utilizando largamente o mercúrio, as águas estão praticamente todas elas poluídas, a mortandade de peixe. Então, quer dizer, é isso que nós queremos? É o futuro que nós desejamos para nós mesmos ou não?
né? Então, por isso é que eu digo o seguinte, nós temos que levar em consideração todos os lados, né? O econômico, o político e, sobretudo, o social, né? Nós estamos destruindo grupos indígenas, assassinando crianças indígenas, mulheres indígenas, homens indígenas, à luz do dia. Então, essas questões a gente tem que buscar o equilíbrio. E outra coisa importante, cadê o Exército? Cadê o Exército? O que o Exército faz no Amazonas? Não, eles têm a base deles lá, eles fazem a formatura todo dia, vão hastear a bandeira e mais nada. O que faz a aeronáutica? Que tem um controle absoluto daquelas terras e assim mesmo entra aviões pequeno, médio, levando metal de lá, extraindo metal e levando metal para o mundo inteiro. Né? Quer dizer, tem muita má vontade, né? Muita má vontade. Eu queria, como último assunto do programa, nós já avançamos no tempo, né? Você tem alguma consideração a fazer sobre essa questão da sustentabilidade, Orlandes? Não entendi, desculpe. Você tem alguma consideração? Você tem alguma consideração a fazer sobre essa questão da sustentabilidade? Ouviu? Eu acho que nós misturamos dois assuntos aqui. O Paulo abordou um tema importantíssimo, mas não estava na ordem da discussão. A exploração devastadora do minério, a destruição dos rios, a destruição das matas, tá? A ausência, a descabrosa ausência das Forças Armadas na proteção de tudo isso. Tá? O que a gente fixava era a prospecção do petróleo, o estudo do petróleo. Tá? No restante, eu concordo com o Paulo e até teria muito mais coisas a acrescentar. Isso aí, tá? Eu acho que é boa. O tamanho está bom. Eu queria encerrar o programa de hoje enfocando um assunto da maior importância hoje na questão política. Né? O problema da anistia aos coitadinhos aos pobres coitados de 8 de janeiro. É 8 de janeiro. Há um grupo, né, de oposição tentando, via Congresso Nacional, anistiar o pessoal do 8 de janeiro. Antes da gente entrar no assunto, de eu conversar com o Paulo e com o Landes sobre esse assunto, quero apenas dizer uma coisa. Quem está preso, né, quem foi condenado, foi porque quis dar uma de herói. Porque o Supremo Tribunal Federal ofereceu alternativa. Não se você. Algumas alternativas oferecidas para o cidadão ser condenado do processo. Ausentar-se das redes sociais, fazer um curso sobre democracia, pagar com benefícios comunitários, né, com serviços comunitários, o prejuízo causado nas depredações e algumas outras cautelares, né, que o Supremo Tribunal Federal resolveu instituir, exatamente para... Né? Agora, muitos se tornaram réus e se mandaram, né, foram embora. Outros não quiseram, não aceitaram, porque aqueles que aceitaram as condições oferecidas pelo Supremo Tribunal Federal estão aí soltos, não tá acontecendo nada, só sobre fiscalização. Então, há esse projeto de anistia. Eu quero ouvir primeiro o nosso o Paulo sobre o que a gente deve discutir em cima disso, como é que deve ser encaminhada em questão da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Paulo, fala aí. Bom, eu acho que para mim ficou muito claro por tudo aquilo que eu li, por tudo aquilo que foi publicado na imprensa, por todos os depoimentos que foram dados nas diversas CPIs, e o próprio depoimento do Mauro Cid, está provado que o que se queria fazer era criar uma situação, né, que permitisse a intervenção militar, e dessa intervenção militar
né, se tivesse acontecido com sucesso, o presidente seria afastado. Né? Quer dizer, então é uma tentativa de golpe e aquelas pessoas foram utilizadas, né, usadas, né, porque havia um grande número de militares que orientaram muito bem o que fazer. Né? Então, quer dizer, a tentativa de golpe, para mim, ela é muito clara. Ela é muito clara lá no dia da diplomação do Lula, né? Aquela questão de se colocar uma bomba naquele caminhão para explodir dentro do aeroporto de Brasília, né? Tudo isso se junta também no 8 de janeiro. Né? Então, as pessoas que fizeram aquilo têm que ser punidas. Devem ser punidas. Né? Estão dizendo que 17 anos de cadeia é muito tempo. Ora, 17 anos de cadeia no Brasil, a pena é de 2. A pena é de 2. Se o cara tiver um bom comportamento, reduz mais ainda. Então, a pena está muito bem dada. Né? Porque não são 17 anos. São, no máximo, 2. Outra questão que eu acho importante. Não tem que dar anistia para ninguém. Ou nós dizemos para a população que o regime é democrático e que ele tem que ser respeitado, que tem que ser respeitada a Constituição, ou nós vamos criar as condições para esses golpistas voltarem. Lembrando que esses militares têm que ser colocados no respectivo lugar. Né? Todas as vezes que esses indivíduos aparecem na nossa história, é sempre nessa condição de dar golpe. Esses homens não conseguem entender os princípios da democracia. Então, essa é a minha opinião. Landes, e você tem alguma opinião formada sobre isso? Não, eu concordo em princípio com o Paulo, só que eu já ouvi, não sou advogado, já ouvi de juristas que para ter anistia é preciso ter uma sentença, que anistiar quem ainda não foi condenado, não existe isso, é uma aberração. E o que a oposição quer é anistiar antecipadamente o Bolsonaro. Então, tudo se trabalha para que o senhor capitão Jair Bolsonaro seja anistiado previamente. Ou seja, antes de ser condenado, que ele seja anistiado. Parece que o encaminhamento é esse. E do ponto de vista dos juristas, aí, pelo que eu tenho visto, isso não existe juridicamente. Então, não seria possível. Um deles, inclusive, parece que na Folha de São Paulo, em um artigo, justificou que o Juscelino teria anistiado os militares de Aragaça, lá na década de 50, etc. e tal. O que não é verdade. Aqueles oficiais da aeronáutica que levantaram o voo e foram para Aragaça, e de lá o Juscelino falou, esquece esses caras, deixa aí. Foi uma medida administrativa. Ele determinou que o comandante da FAB, na época, não punisse aqueles revoltosos, como era colocado. Não era uma anistia, era uma não punição. Quer dizer, 2 fatos antecipados. O que eles querem agora é uma medida judiciária que perdoe antecipadamente o que Bolsonaro teria feito, etc. e tal. Acho que é por aí, é uma discussão até inconsequente. Falou, Sérgio. O golpe. O Paulo falou aí, o Landes e tal. O que aconteceu no dia... E vou falar aqui com a experiência, a minha experiência e a experiência do Landes, né, que o Paulo já veio um pouco depois, quando em 64, ele não tinha nem 18 anos ainda, em 64, né? Devia ter 16 anos, por aí, né? Então, não tinha ainda aquela convivência, né, com a cultura política do Brasil. Mas eu e o Landes, nós já temos, né, idade suficiente para passar essa experiência. Não aconteceu o golpe no dia 8 de janeiro no Brasil, por uma simples razão. O golpe estava armado, era para acontecer, não aconteceu por quê? Porque não apareceu em nenhum quartel do Brasil um general chamado Olímpio Mourão.
Porque se tivesse surgido um Olímpio Mourão com a articulação que havia dentro de praticamente todos os quartéis do Exército do Brasil, teria acontecido o golpe. Bastava um general lá em Roraima resolver colocar a tropa na rua, né? Que Campo Grande ia junto, Cuiabá ia junto, Goiás ia junto, ia todo mundo, né? Não aconteceu porque não apareceu um general, que eu chamo de general precipitado, né? Para declarar, vamos, toca na rua. Porque a maioria esmagadora do Exército iria para a rua para derrubar o governo do Lula, né? Ia para a rua o Exército, né? Eu estou falando isso com experiência em 64. Porque em 64 não havia também essa história de que ia haver golpe, não sei o que lá. Como se sentiu agora em 2023, né, tinha aquela impressão de que ia haver um golpe e tal, mas muita gente, inclusive eu duvidava, mas que vai dar golpe, né? Que condições de dar golpe no Brasil? Um país desse tamanho, uma democracia já consolidada e tal, apesar de toda a conturbação que havia, toda a mobilização da direita, né, dos Estados Unidos, a Guerra Fria e tal, o Brasil, eu não acreditava que pudesse haver um golpe em 64. Houve o golpe em 64, e quando surgiu essa história de 2023, eu já estava de orelha em pé, vai acontecer. Fiquei torcendo para no dia 8 não levantar nenhum general em algum lugar, vou dar o golpe, tropa na rua. Porque se ele joga a tropa na rua com padre, né, você ia ver o tamanho do estrago que teria acontecido no dia 8 de janeiro. Não sei se o Landes concorda comigo, mas eu apenas estou levantando um fato histórico, né, que para você ter uma noção do que poderia ter acontecido, o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Né, Landes? Eu concordo, Sérgio, só com uma observação. Em 1961, alguns generais se levantaram, mas tinha um cidadão chamado Governador Brizola, no Rio Grande do Sul, que falou, aqui não. E botou as tropas na rua também. A tropa de quê? A polícia lá, que eu não me recordo como que era o nome, não era PM e tal, e mais o povo. Se tivesse acontecido em 64, que não aconteceu, também talvez o próprio Jango falou, não, para com isso, não quero ver nada disso, porque havia o almirante Aragão que queria peitar, né? Não peitou porque recebeu ordem para não fazer isso. Tá? Faltou um Brizola aí. Que não teria tanto ele como o Ladário Telles lá no Sul, né, Landes? Como? Foram os dois que se levantaram. O Ladário Telles, aquele general lá do Sul, sim. Também garantiu. Queria resistir. Exatamente. É isso aí. Pois é, mas uma coisa foi 61 e outra coisa foi 64, porque 61 perfeito. Não havia o mesmo clima que havia em 64. Era diferente, né? Em 61 tinha um Brizola, né, que não tinha em 64 com a mesma força que tinha para conduzir massas, né? Que, em verdade, em 64, as massas foram conduzidas pela extrema-direita, né? Como aconteceu em 2023, 2022 e tal. A esquerda perdeu todo o controle sobre as massas. Em 64, eu me lembro bem, a católica defendia, os bispos saíram na rua de rosário na mão, rezando, pedindo golpe, era pedindo golpe mesmo, queria que os generais interviessem mesmo, e o que terminou acontecendo. Quer dizer, 61 foi extremamente, muito diferente de 64, apesar de muito semelhante. Bem, mas vamos, nós temos mais assuntos, é claro, mas o nosso tempo já está esgotado, e a gente, é claro, a gente demandaria muito mais tempo aqui, que tem muito mais assunto para se falar, mas também tem outros dias que a gente pode aproveitar para fazê-lo. E na sexta-feira vai ter mais um programa Mesa Quadrada. E nessa Mesa Quadrada ele vai contar com a presença do Esselim, né, se ele puder vir. Hoje ele veio para experimentar. A mesa, daqui a pouco fica quadrada. Até agora, o máximo que nós chegamos foram 3, né? Mas a minha expectativa, e eu não desisto, né, é de que a gente possa, já a partir da próxima semana, uma mesa quadrada, que é aquele espaçozinho que está lá em cima em preto,
ele seja ocupado para que a gente possa ampliar mais esse debate, falar mais. A população, a gente precisa aproveitar todos esses espaços para transferir, né, compartilhar aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, aquilo que a gente viveu, aquilo que a história nos ensinou, aquilo que a vida nos tornou práticos, né, para que a população de hoje, né, que está muito envolvida com essa polarização, com esse sim, com esse não, possa abrir um pouco, a gente possa contribuir para que essa parte da população aí possa abrir os olhos, sobretudo a juventude, abrir os olhos, né, para o futuro próximo. Muito obrigado você, Paulo Esserim, foi muito boa a sua presença. Muito obrigado, Landes, né, por mais essa participação. E a gente vai contar com vocês, né, já na próxima sexta-feira para mais uma mesa quadrada. Um abraço e até sexta-feira. Até.